Ao longo da história, o King Kong já lutou contra dinossauros, contra o Godzilla e contra o pior inimigo de todos, os defeitos especiais. O rei dos mamacos já teve mais fases que o Goku, e cada uma mais bizarra que a outra. King Kong sempre foi o espelho da tecnologia da sua época, e o bicho só ficou maior com o tempo, literalmente. Mas afinal, como fizeram esse monstro em cada uma dessas versões? Em 26 de maio de 1933, foi lançado o primeiro filme do King Kong, dirigido por Marion C. Cooper e Ernest B. Schoedsack. Foi uma verdadeira revolução para os efeitos especiais da época. O gorilão foi criado com uma miniatura de apenas 45 centímetros, coberta com pelos de coelho e animada quadro a quadro, a clássica técnica de stop motion. E o segredo para unir tudo isso? Projeções em telas traseiras, uma técnica engenhosa que colocava os atores na frente de uma tela translúcida, onde o stop motion era projetado, parecido com o que é feito hoje com painéis de LED. Também poderiam fazer essa junção por meio de uma impressora óptica, um projetor e uma câmera, tudo sendo reproduzido em sincronia para que seja combinado em uma única imagem no filme. Para fazer o bicho interagir com os atores, os cineastas construíram mãos gigantes e cabeças mecânicas em tamanho real, com olhos e boca controlados manualmente. O rugido do Kong foi uma mistura dos sons de leões e tigres, tocados de trás para frente e amplificados. Ainda no mesmo ano, em 22 de dezembro, o diretor Ernest B. Schoedsack lançou uma continuação de King Kong, mas sem o próprio King Kong. Desta vez, o destaque era o filho dele, o Kiko. Isso foi uma coisa boa, porque só depois de anos descobrimos como o Kong trata menores de idade. E para economizar, a produção reaproveitou modelos e maquetes do primeiro filme, incluindo o modelo de stop motion do gorila e também dos dinossauros. O filme foi um fracasso total. Em 11 de agosto de 1962, estreava uma das maiores pérolas da história do cinema. O Rei Mamaco enfrentava pela primeira vez a lagartixa radioativa do Japão. Com direção de Ishiro Honda, o filme usou as mesmas técnicas do primeiro Godzilla, de 1954, com um ator vestindo a fantasia do monstro, com cenários em miniatura criados para dar a sensação de escala. Nesse duelo, Haruo Nakajima fez o Godzilla e Shoichi Hirose interpretou o Kong. Desta vez, o Kong seria mais cientificamente apurado, respeitando as leis da física. Em 1967, o Japão decidiu que um King Kong normal não era o suficiente, então eles foram além e criaram o King Kong robô, em King Kong Escapes, dirigido por Ishiro Honda e Eiji Tsuburaya. Agora, o nosso macacão favorito enfrentava sua versão metálica, o temível Mechanic Kong, criado pelo Dr. Who para extrair o elemento X, um mineral altamente radioativo. Assim como nos clássicos do Godzilla, tudo foi feito com atores dentro de fantasias, lutando em miniaturas de cidades, e para deixar tudo ainda mais absurdo, o Mechanic Kong vinha equipado com um cinto de utilidades, cheio de granadas. Ele as usava tanto para atacar quanto para cavar o chão. Depois de 9 anos, em 1976, o King Kong voltou. Agora mais dramático, mais peludo e com muito mais tecnologia. Dirigido por John Guillermin, esse remake trouxe efeitos que para a época eram gigantes, literalmente. Para filmar as cenas em que o Kong segura a personagem de Jessica Lange, os cineastas construíram braços hidráulicos gigantes de gorila, com 2 metros de largura e 750 quilos cada. O problema? Eles só ficaram prontos quando as filmagens já estavam quase terminando. Ou seja, metade do filme foi gravado com um Kong improvisado. Além disso, o estúdio construiu um animatrônico de 12 metros de altura. Mas quem realmente deu vida ao monstro foi Will Shepard, vestindo uma fantasia super detalhada criada por Rick Baker, com expressões faciais controladas por cabos. Era o auge da tecnologia prática. E também o auge do sofrimento para quem estava suando dentro daquela roupa. Em 1986, King Kong Lives, novamente dirigido por John Guillermin, o macacão voltou, e literalmente de coração novo. Ele começa logo depois do final do filme anterior, onde de alguma forma Kong sobrevive à queda do World Trade Center, mas seu coração está falhando. Então os cientistas decidem colocar nele um coração artificial gigante, e tudo começa quando de alguma forma ele sente que existia uma Kong fêmea por aí. A equipe tentou repetir a mesma fórmula do sucesso anterior, com trajes, animatrônicos e cabos escondidos por todos os lados. Os dois Kongs, o macho e a fêmea, tinham até sistemas hidráulicos
hidráulicos nos rostos para mover olhos e bocas. Em 2005, o diretor Peter Jackson, o mesmo de O Senhor dos Anéis, fez a sua versão do Kong. Esse foi o primeiro King Kong totalmente digital. Agora o monstro também era feito com uma pessoa, mas usando roupa de captura de movimentos. E quem deu vida ao grandalhão foi ninguém menos que Andy Serkis, o mestre dos personagens digitais. O mesmo ator que fez o Gollum, o Snoke de Star Wars e o Caesar de Planeta dos Macacos. A equipe da Weta Digital, também responsável pelos efeitos de O Senhor dos Anéis, criou o Kong com milhões de fios de pelos, músculos, pele e até ossos digitais, tudo com um realismo impressionante. Para fazer os atores interagirem com os personagens digitais, a equipe construiu moldes azuis e verdes das criaturas, que depois seriam substituídos digitalmente. E para completar, o rugido do Kong foi criado com uma mistura de vários sons de animais, principalmente de leões. E se você está gostando desse vídeo, então deixe o like e se inscreva no canal. E se realmente quer ajudar, então vire membro e ainda tenha conteúdos exclusivos. Em 2017, chegava Kong, a Ilha da Caveira. Dirigido por Jordan Vogt Roberts, o gorilão voltou ainda maior e com muito mais pixels, apresentando um mamaco que agora tinha 30 metros de altura, praticamente o dobro do tamanho da versão anterior. Dessa vez, o monstro foi criado digitalmente pela lendária Industrial Light and Magic, o mesmo estúdio por trás dos efeitos de Star Wars e Vingadores. O ator Toby Kebbell e o dublê Terry Notary usaram uma roupa de captura de movimentos para dar vida ao Rei dos Mamacos, servindo como base aos movimentos e expressões do personagem. E para deixar tudo o mais realista possível, a equipe de efeitos foi até um zoológico, estudando e fotografando gorilas de verdade para construir toda a estrutura corporal do Kong digital. O rugido dessa versão, segundo o editor de som Al Nelson, foi uma mistura de sons de leões, tigres, leopardos, gorilas, ursos e elefantes. Praticamente um zoológico inteiro gritando ao mesmo tempo. Agora em Godzilla vs Kong de 2021 e sua continuação, O Novo Império de 2024, ambos dirigidos por Adam Wingard. Essa é a fase mais atual do Rei dos Mamacos. Aqui o gorilão enfrenta a versão americana do Godzilla, o que foi bom para ele. Imagina se ele tenta encarar a versão de -1. Cê é louco, não compensa. Não compensa. O Kong ficou mais alto, mais forte e com muito mais CGI por pixel quadrado. As técnicas usadas foram bem parecidas com as do filme anterior, mas desta vez foi o ator Alan Henry que usou a roupa de capturas de movimentos, servindo somente de base para a animação do personagem em momentos específicos. O visual do gorila também foi evoluindo. A cada sequência ele ganhava novas cicatrizes, mais textura e até uma barba. O resultado foi um monstro digital impressionante, com uma animação fluida, brutal e cheia de peso, que junto com os outros titãs também respeitavam as leis da física. No fim, o Kong não só sobreviveu a dinossauros, robôs e lagartos radioativos, como também venceu o seu maior inimigo, os defeitos especiais.